eternamente. Romanos capítulo 3 e o versículo 23, que diz assim: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode se subjugar porque não faz alguma coisa, louvado seja Deus, e achando que por isso está justificado por alguma coisa. Paulo disse que todos os homens pecaram, todos. Só existe um homem na história da humanidade que neste homem nunca houve dolo, nunca houve pecado, nunca houve mancha. Aleluia. Esse homem chama-se Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Filho de Deus, é o Cordeiro Imaculado. Mas voltando para o texto, todos pecaram. Todos os homens carecem da bondade de Deus. Infelizmente as pessoas acham, porque não bebem, não fumam, não jogam, porque não fazem certas coisas, querem se auto-justificar, como se ele próprio pudesse por si mesmo chegar a Deus. Ninguém, por mais bom que seja, pode se justificar dos seus pecados diante de Deus. João, quando batizava no Rio Jordão, a Bíblia diz que João batizava e os que eram batizados confessavam seus pecados e João os batizava. João olha agora e diz para os fariseus que estavam à beira do rio: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E João em seguida olha mais na frente e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se todos os homens se arrependerem em todo lugar, louvado seja Deus, qualquer prática que essa pessoa possa ter cometido, diante de Deus ele é perdoado e os seus pecados lavados no sangue de Jesus. Mas se o homem quiser insistir nos seus delitos e nos seus pecados, vai permanecer. Mas se ele não tem força e precisa da ajuda de Deus, fique certo que ele vai arrumar um amigo ou companheiro que vai amá-lo da maneira que ele é. Jamais vai deixar. É mais fácil o homem deixar a Deus do que Deus deixar o homem. É mais fácil o homem criticar a Deus do que Deus dizer qualquer coisa contra os homens. O amor de Deus é muito grande. João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A condenação é esta, disse João, que os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Diante de Deus, ninguém pode se auto-justificar, dizendo: porque não faço isso, porque não faço aquilo. A Bíblia diz que nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Nenhuma religião salva ninguém. Pessoas que são apegadas à religião, pessoas que são apegadas aos santos e a tantas outras coisas que acham que dessa maneira vai se chegar a Deus. Nunca o homem chegará a Deus a não ser por seu Filho amado Jesus Cristo, pelo qual todos nós temos liberdade em louvar a Deus e dizer que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo perdoa pecado, perdoa o homem e conduz ele à eternidade. Todos nós precisamos da bondade de Deus. Todos os homens são carentes da bondade de Jesus. Então, voltando para o texto, pois todos pecaram. Não ficou ninguém. Ninguém, todos pecaram. Eu conversava hoje com alguém e falava para ela a respeito das palavras de Jesus quando falou a respeito de João, que disse: em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, ninguém apareceu maior do que João Batista. Se fosse o caso para a gente adorar que não é, era para se adorar João, não outro santo. Nem por isso Jesus mandou adorar João. Mandou que adorasse a Deus, porque somente nele há redenção.
somente nele há resgate para a alma da vida do homem. Pode brincar, pode beber, pode farrar, pode se prostituir, cada um faça o que quiser. Cada dia o vazio da sua alma é pior. Quanto mais os homens tentam preencher a sua vida com os delitos e os pecados, a cada dia se afunda mais na lama. A cada dia fica mais sujo. E Jesus disse a João no livro de Apocalipse: quem for limpo, que se limpe mais. Mas quem for sujo, que se suje mais. Quem for santo, que se santifique mais. Quem pratica a justiça, que pratique mais ainda. Mas quem praticar a injustiça, que pratique mais ainda. Jesus não mandou ninguém fazer, apenas disse que fica de livre escolha. A liberdade é de cada um. Para que depois ninguém diga, estou fazendo tal coisa forçada, e Jesus não quer ninguém forçado. Jesus quer a gente por amor. Tem gente que obriga as pessoas a tantas coisas, mas Deus não. Deus nos quer por amor. Por isso que João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor tão grande que não se pode explicar. Porque nós, como raça humana, Deus sabia o povo que tinha tirado do Egito. E lá na frente a palavra de Deus diz que o povo era raça ruim. Era um povo ruim. Povo de coração obstinado. Tem gente que só precisa de Deus, só se lembra de Deus quando está na dificuldade. E Jesus não só quer ser lembrado nas dificuldades. Natal vem aí, o menino Jesus vai nascer. Todo ano o menino Jesus nasce. Jesus nunca fica homem. Pequeno, sempre menino, menino. Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas quando deixei de ser menino, Jesus cresceu. Jesus não vive mais como criança. Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Que maravilha, né? Um belíssimo louvor com Marco Antônio para a nossa meditação, louvando a Deus e enaltecendo o nome de Jesus. Nós temos um apoio cultural de Carvalho Material de Construção. Carvalho Material de Construção, que fica na rua Campos Sales, número 337, José Pinheiro, fone 3342-0413. Nós temos aí também LN Móveis Sinos, tudo em móveis, em geral, Rua Newton Estilarte Leal, 73, Alto Branco, próximo à quadra da creche. Organização Lucas. Também temos o apoio cultural de Cobra Refrigeração, conserto em geral. Aí Cobra Refrigeração fica em José Pinheiro, Rua Campos Sales, 95, José Pinheiro. Fone 9121-6162, 9991-6175, organização Pais e Filhos. Louvado o nome do Senhor, em nome de Jesus. Em rápidas palavras que eu quero cumprimentar todos os irmãos, irmão Nildo, pelo carinho, a Rangel, louvar a Deus pela vida dele e pela vida dos irmãos que aqui estão. Mas em breve palavras, queridos, que eu quero deixar uma palavra de assento ao teu coração nesta tarde. Palavra esta que também tem por sinal a multiplicação. Glória a Deus. E aí ele já falava, o Rangel, que Deus é o Deus da providência. Aleluia. E falava do Deus que proveu para Abraão um carneiro, um cabrito, seja o que for. E aí também Deus me dava uma palavra rápida aqui em 2 Reis, capítulo 4, e o versículo 42, que diz, veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, disse, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor,
eles comerão e ainda sobejarão. Aleluia. No versículo 44, então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e sobrou. Queridos irmãos, para não tomar muito tempo, eu quero ser objetivo no que Deus mandou eu te dizer esta tarde. Irmão Nildo, nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Hoje nós estávamos a dizer, em cima de um monte, que o nosso Deus é o Deus dos céus. E o Deus dos céus é o Deus que abençoa os crentes fiéis. Olha, irmão, veja só, um homem vindo de Baal Salisa, ou seja, aquele povoado vindo de lá, que tinha por significado o Senhor de Baal Salisa. Era, pois, este o significado daquela aldeia, vindo o homem de Baal Salisa.